Imagina uma corrida sem limite de cavalos de potência, sem mureta, sem pista, uma corrida que vale tudo, bom, quase tudo. Uma corrida onde os carros correm o mais rápido possível, em meio a árvores, buracos, pessoas e até mesmo cachorros. Estamos falando do Grupo B, a categoria de carros de rally mais insana de todo o esporte a motor. A categoria que por alguma razão estava matando não só seus pilotos, como seus próprios espectadores, e por isso ela teve que ser encerrada. Para você ter uma noção, ela nasceu na década de 1980 e durou míseros 4 anos, e por alguma razão, em pleno 2024 ainda falamos dela. Essa é sua relevância para o mundo automobilístico. Ela cimentou seu nome na história pelo fato de que reunia milhares de apaixonados por velocidade, pessoas como eu e você, que queriam ver aquela doideira pessoalmente, ver aquela insanidade além das 4 bordas da televisão. Mas você deve estar se perguntando, por favor me diga, de onde ela veio e como ela acabou. Vem comigo que vou te apresentar a história do Grupo B, a corrida mais perigosa do mundo. O rally sempre foi um pilar do mundo automobilístico. Suas raízes são datadas para o início do século XX, onde a primeira edição foi em 1911, no Rally de Monte Carlo, em Mônaco. E é por isso que esse país é tão importante, pois foi lá foi o palco da primeira corrida de rally de todos os tempos. Aos poucos o circuito foi ganhando prestígio e era responsável por testar a durabilidade e confiabilidade dos automóveis. Os participantes enfrentavam uma variedade de condições da estrada, incluindo neve, trechos montanhosos e até mesmo gelo. E por alguma razão, a ideia de testar essas máquinas em condições extremas se tornou cada vez mais interessante. Começaram a surgir campeonatos nos 4 cantos do mundo. Os carros ficaram mais rápidos, as pistas mais perigosas, e foi apresentado o cronômetro. E foi a partir desse momento que as coisas começaram a ficar sérias. Em 1973, os pilotos, junto com a Federação Internacional do Automóvel, a FIA, criaram o WRC, World Rally Championship, ou melhor, o Campeonato Mundial de Rally, que contava somente com a elite dessa categoria. A FIA tinha um trabalho bem simples, que era basicamente representar os pilotos ao redor do mundo e decidir quem podia ou não podia competir, se era seguro ou não. E agora, com o Campeonato Mundial de Rally a todo vapor, o mundo estava finalmente vendo o que essas máquinas eram capazes. Assistir esses pilotos, esses doidos, correndo com seus carrinhos pela floresta, em meio a árvores, pessoas, ou até mesmo trechos cobertos por gelo, era a diversão de qualquer um que tinha um gosto por carros ou por velocidade. Os melhores carros, junto com os pilotos mais insanos, uma combinação perigosa que a gente gosta, e essa combinação se chamava Grupo A, que era basicamente a versão Nutella do Grupo B, mas ela também tem seu devido valor, pois foi nessa competição que nasceu carros insanos como o Strato HF do Lancia, o Renault 5 Turbo e também o grande e icônico Audi 4. Que, acredite ou não, um fato engraçado é que por mais que hoje ele seja visto como um dos carros mais dominantes na história do rally, naquela época ele era motivo de chacota por ser all-wheel drive e uma competição predominantemente com carros de tração nas 2 rodas. Naquela época, essa tecnologia era muito nova, por isso todo mundo imaginava que esse carro seria pesado demais e seu sistema seria muito complexo. Mas só de você saber que carro estou falando, já prova que eles estavam errados e a Audi tinha uma carta por baixo da manga. Mas agora, no final dos anos 70, essa competição estava ficando chata e monótona. A FIA botou uma série de homologações e regras para tornar o campeonato mais seguro possível para os competidores, sem contar que o Grupo A era visto mais como uma vitrine do que propriamente uma competição, pois era lá onde as marcas vendiam seus carros e para competir, sua máquina tinha que ser baseada em modelos de produção em série que atendiam a requisitos mínimos de fabricação. E para piorar, você não podia fazer muitas alterações nesses carros, seja no desempenho ou até mesmo no design, pois era preciso que ele tivesse uma semelhança com os carros que sairiam para o público. Dessa forma, você não tinha aquelas bestas enjauladas. A grosso modo, era como se pegasse o Renault Sandero da sua mãe e botasse ele para correr no meio da floresta. E por isso as pessoas e até mesmo os próprios pilotos, junto com as montadoras, se mostraram insatisfeitos com todas as restrições e homologações do Grupo A. E por isso, eles foram conversar com a FIA e pediram uma competição com mais liberdade e menos regra. E o momento não podia ser melhor, pois Jean-Marie Balestre havia acabado de assumir o cargo de presidente da FIA em 1978. E caso você não saiba, ele era conhecido por ter uma personalidade forte e conseguir o que quer, mesmo que isso signifique que talvez uma ou 2 leis sejam quebradas. Alguns o chamavam de visionário e outros o chamavam de nazista, mas ele se chamava de visionário sobrevivente e se eu visse o contrário, provavelmente processaria. Quando os pilotos falaram com Balestre sobre essa nova competição que valia tudo e mais um pouco, ele, como um cidadão de bem,
que sempre está tentando buscar o lado racional da coisa, aceitou no instante que escutou "Vale tudo". E foi assim que nasceu uma competição que as montadoras, os pilotos e os espectadores estavam esperando, basicamente todo mundo. Uma nova modalidade que valia tudo, tinha quase nenhuma restrição no design e nem na mecânica dos automóveis, e só tinha uma regra, que era bem simples, era deixar o carro mais leve o possível. Matérias de alta tecnologia eram permitidas, assim como o turbocharging, que acabou acarretando em motores super fortes, que produziam por baixo 500 cavalos de potência. E agora a parte que as montadoras agradeceram. As homologações eram bem simples comparadas do Grupo A. Era preciso que as montadoras fizessem somente 200 carros para o público, 4.800 a menos do que o Grupo A. E o mais interessante era que tinha uma cláusula que, se na outra temporada o carro tivesse alguma mudança, alguma espécie de renovação, as montadoras só precisavam fazer 20 exemplares com tais ajustes. As únicas restrições do Grupo B era que a cabine deveria ter 2 assentos, não podia ter teto solar, também deveria ser feito um cálculo a respeito do peso do motor e da largura do pneu. Fora isso, tudo estava na mesa. Mas demorou um tempo até as montadoras perceberem o potencial que essa competição tinha. Por exemplo, no seu primeiro ano, a Audi quase não mudou nada no Audi 4 do Grupo A. Embora ele ainda tenha ganhado em 83, levando Hannu Mikkola para o lugar mais alto do pódio, ela fez isso pois seu trem de força ainda era uma inovação que as outras marcas demoraram para entender. Mas Lancia, no entanto, fez algumas modificações audaciosas no seu Strato 037, mudando sua forma, seu peso e seu motor. O carro ficou tão bom que acabou levando o título de fabricante naquele ano. Após sua primeira temporada, as poucas homologações do Grupo B acabaram atraindo outras montadoras e mais experimentos, por assim dizer. Por isso a Opel chegou junto e mudou seu carro de produção em série, o emblemático Ascona, e no seu lugar colocou o Manta 400. A Toyota fez um novo carro baseado no Celica. Como o Lancia 037, ambos esses carros tinham tração traseira e por isso eram potentes e dominavam no asfalto. Entretanto, quando a pista ficava menos estável, eles tinham um sério problema. Mas no final do dia, essa era a beleza do Grupo B. Tinha tão poucas restrições que as montadoras eram livres para fazer o que quiserem, explorar a melhor combinação de motor e trem de força que funcionaria nas diferentes superfícies do circuito. Algumas montadoras, como a Opel, a Toyota e até mesmo a Audi, estavam modificando seus carros já existentes, enquanto outras estavam fazendo essas máquinas do zero. Jean Todt, um engenheiro da Peugeot, por exemplo, estudou as restrições e, mais importante, estudou o Audi 4 e resolveu criar um carrinho com tração nas 4 rodas, só que menor, e com uma redistribuição de peso mais bem definida. E foi assim que nasceu o Peugeot 205 T16, que foi homologado na metade de 1984, que contava com um motor central turbo de 1.8 litros de capacidade, com 350 cavalos de potência e tração nas 4 rodas. Ele imediatamente representou uma ameaça para a soberania da Audi e em meados de agosto daquele ano, ele simplesmente era imbatível. Sua evolução contava com um motor de 400 cavalos de potência que tinha tudo para ganhar a sua primeira corrida. Mas infelizmente, o piloto Ari Vatanen acabou perdendo o controle e bateu, logo na última volta. Falando em batidas, essa corrida estava ficando tão insana que o número de acidentes começou a aumentar e começou a se tornar algo cada vez mais recorrente. O que tornava essa corrida diferente das outras era a emoção de saber que tudo poderia acontecer, que esses pilotos estavam correndo no limite do som, olhando para a morte e rindo. Michelle Moulton era conhecida por ser uma das competidoras mais insanas e destemidas. Sua dirigibilidade lhe rendeu o apelido de Super Mulher. E quem deu esse apelido? Somente o lendário tricampeão mundial de Fórmula 1, conhecido como Niki Lauda. Já ouviu falar? Ela era tão insana que na sua estreia no Grupo B, na sua primeira corrida, ela deslizou em um trecho coberto por gelo e colidiu contra uma parede a míseros 160 km por hora, e por alguma razão ela continuou no esporte. Isso que é dedicação. E pra te falar, pelo incrível que pareça, 160 km por hora não é uma velocidade tão absurda assim. Os pilotos estavam correndo tão rápido em ruas tão estreitas que eles simplesmente não pilotavam, eles agiam por instinto. Quem conseguiu ilustrar isso muito bem quando perguntado foi o ex-piloto Bjorn Waldegard, que afirmou que os carros eram tão rápidos que seu cérebro não tinha tempo para reagir. Era simplesmente demais. Tá bom pra você? As montadoras se empolgaram tanto com a ideia de vale tudo que eles simplesmente perderam a linha.
Eles inovaram o uso dos body kits, mudando radicalmente como eles auxiliam na aerodinâmica e no próprio refrigeramento das partes internas do carro. Quanto maior o motor, maior era a distância entre os eixos. Devido a todo o aproveitamento da aerodinâmica, um motor menor estava batendo em torno de 400 cavalos de potência. Os avanços tecnológicos que vieram dessa competição mudaram para sempre a forma como os carros de hoje são feitos. A sua relevância para a história é incomparável, embora isso signifique que algumas pessoas tenham ficado no meio do caminho. Para você ter uma noção, alguns mecânicos relataram que depois das corridas não era incomum encontrar dedos decepados nos carros. Os times tinham psicólogos para os pilotos e até mesmo os próprios mecânicos, pelo simples fato de que apenas trabalhar nesses carros era tão desgastante. Aqueles que ganhavam ou até mesmo ficavam no pódio eram ovacionados, mas só de você terminar uma dessas corridas com vida, você já fazia parte da elite do mundo do rally. Agora em 1985, os carros começaram a ficar cada vez mais insanos. O Lancia trocou o 037 com o Delta S4, a Ford voltou para a competição com o Ford S200, já a Citroën lançou o BX4TC, e a Audi estava com a evolução do Audi 4, o Audi 4S1, com um pouco mais de 600 cavalos de potência. Agora o mundo estava finalmente vendo os melhores carros com os melhores pilotos, a competição estava ficando cada vez mais insana. Os novos pilotos, sem saber do perigo que estavam correndo, estavam puxando essas máquinas cada vez mais ao limite. Parecia apenas uma questão de tempo até que algo horrível acontecesse. E, infelizmente, foi exatamente isso que aconteceu. No começo de 1986, na Lagoa Azul, no Rally de Portugal, o piloto português Joaquim Santos, em uma das curvas, acabou perdendo o controle do seu carro e colidiu contra alguns fãs que ficavam no canto da pista. Esse acidente horrível acabou levando a vida de 3 pessoas e deixando 31 feridos. Um ano depois, o piloto Atílio Bedega veio a falecer após perder o controle do seu Lancia 037 e colidir contra algumas árvores no canto da pista. Por sorte, seu copiloto não teve nenhum ferimento, mas de qualquer forma, o mundo do rally mais uma vez estava devastado, e tudo indicava que o Grupo B era perigoso demais para existir. Mas a última gota foi com o jovem prodígio Toivonen e o seu copiloto Sérgio Cresto, que estavam alinhados para começar sua bateria no Rally de Córcega. Tudo estava dando certo, eles estavam voando entre as ruas estreitas daquela pequena ilha. Só que o turbo, somado ao supercharger daquele Lancia, fizeram eles perderem a aderência e colidirem contra a mureta em uma das curvas. Isso resultou neles caindo de uma encosta íngreme, e por o carro estar cheio de combustível, acabou que ele virou uma bola de fogo pelo impacto. E 30 minutos depois, quando os paramédicos chegaram, não existia mais nada, apenas destroços. Não consigo nem imaginar o que aqueles 2 pilotos passaram dentro daquele carro. E foi por isso que em 1987 a FIA foi forçada a banir imediatamente os carros do Grupo B. E foi assim que a competição mais perigosa do esporte a motor chegou ao fim. Embora de fato ela tenha proporcionado vários avanços para os carros atuais, ela seja também ovacionada como a mais insana e a mais adorada por alguns, ela era muito perigosa para existir. O preço era muito caro. E por hoje é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Se chegou até aqui, gostou do nosso conteúdo? Sinta vontade de deixar o seu like e o seu comentário do que achou do nosso trabalho. Sua opinião é muito importante para nós. Abraço!